Quando eu percebo que o meu pensamento é capaz de me libertar das minhas angústias, você ganha um grande aliado. Sejam bem-vindos à sabedoria sublime. Que o sofrimento, ele é produzido na nossa mente, né? Tudo aquilo que você sofre porque passa pelo seu pensamento. Eu sei que no dia a dia a gente costuma referir-se ao coração como a sede dos sofrimentos. Uma metáfora. O coração como lugar do amor, do sentimento, por causa de ser ele o centro da vida, né? É o coração que joga o sangue, que distribui o sangue para o corpo. Então há todo um significado. Mas é na mente que as coisas acontecem. É interessante porque às vezes o nosso sofrimento, ele é fruto justamente do nosso pensamento. Muitas vezes, não sempre, né? Você corrige o pensamento, você naturalmente corrige o sofrimento. Eu posso muitas vezes estar sofrendo porque eu estou interpretando uma realidade de maneira equivocada e ser movido por uma bobagem, muitas vezes por um sentimento mesquinho, bobo. É igual quando você tem um ciúme infundado. O ciúme faz sofrer, provoca sofrimento na vida da pessoa. O sofrimento é fruto de insegurança. O ciúme, ele nasce da insegurança que a pessoa tem. Aqui, é aqui que a gente corrige, né? É na cabeça. É quando você começa a olhar para o outro de um jeito diferente e você corrige dentro de você. E vai fazendo esse movimento bonito. Corrijo dentro de mim, naturalmente corrijo a maneira como lido com o outro. É tão interessante, minha gente, quando você pega a palavra de Paulo e ele fala que é a partir da transformação da mente que nós podemos ser de fato cristãos. É a mentalidade que me move. Então é na nossa mente, é na nossa cabeça que todas as transformações podem acontecer. E é preciso estar muito atento para que essa mentalidade também passe pelo crivo do sofrimento. A minha mente precisa passar pelo processo da purificação. E a gente não cresce, a gente não fica mais justo na alegria, a gente fica mais justo no sofrimento, quando você precisa encarar as suas desonestidades pessoais. Porque todos nós somos vítimas de nós mesmos. Todos nós carregamos este peso de nem sempre fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então eu vou vivendo essa purificação, vou transformando o meu coração, a minha mente, à luz desse evangelho que me é exigente. Então é interessante quando você olha para o que lhe faz sofrer, você vai identificar um jeito de pensar as coisas. E quando você se dispõe a modificar a maneira como você pensa as coisas, você inicia um sofrimento purificador, que vai lhe arrancando daquele processo opressivo que até então você estava. Uma pessoa que é movida pelo ciúme, ela não tem paz. Ela vive para observar o que o outro está fazendo, quem estava com ele, quem foi com ele, quem deixou de ir, com quem que ele falou. A partir do momento que ela pensa, não faz sentido eu pensar assim. O outro tem o direito de ter a vida dele e eu estarei ali, eu participarei de acordo com a minha possibilidade e com a abertura que eu posso alcançar. Aí, naturalmente, você começa a pensar diferente o outro e você. Quando eu percebo que o meu pensamento é capaz de me libertar das minhas angústias, você ganha um grande aliado, que é a reflexão. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. Dá certo, viu? Que nem sempre nos é possível parar, fazer uma reflexão da vida, ou fazer uma oração que lhe faça refletir a vida. Porque às vezes a gente vai para a oração, mas a gente vai com tanta coisa para pedir, que não sobra tempo para refletir. Eu, particularmente, penso que quanto mais a gente traz a reflexão para a nossa vida, mais a gente vai ficando libertado.
Jesus dizia isso, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Como é que nós chegamos ao conhecimento da verdade? Mergulhando em nós mesmos. Se você quiser conhecer a verdade, você tem que mergulhar em si mesmo. É aqui dentro que tudo está revelado. Quando eu começo a ter o conhecimento do meu funcionamento, eu deixo de ser alheio a mim mesmo. Aí eu começo a lidar melhor comigo. Também muitos dos nossos sofrimentos nascem e são mantidos porque a gente não sabe lidar muito bem com a gente. Passamos às vezes uma vida inteira, né, sem se aventurar na experiência do autoconhecimento. A gente vive para fora demais. A gente vive o tempo todo para fora, para fora, para fora. Isso vai nos tornando pessoas fúteis, sem consistência. E é tão triste isso, quando você percebe que está lhe faltando consistência. Jesus deu conta de viver o Getsêmani dele, apesar do sofrimento, apesar de ter achado difícil, a Sagrada Escritura nos diz isso, ele deu conta por causa da consistência humana que ele alcançou ao longo da vida. Jesus não brincou de ser gente. Ele levou a sério a possibilidade de ser o filho de Maria, de ser o filho de José. Ele enfrentou a sua humanidade, lapidou diariamente essa humanidade. Ou você acha que ele não teve as mesmas dificuldades que nós? Claro que teve. Ele também perdeu a paciência, mas foi ali, lapidando, entrando em consonância com a essência divina que lhe era inerente. Ele precisava administrar nele todas as suas possibilidades humanas para ele levar até o fim essa missão. Antes de fazer uma experiência de Jesus, Filho de Deus, as pessoas faziam uma experiência de Jesus, Filho de Maria e José. Um ser humano inesquecível, um ser humano admirável, um ser humano com coragem, um ser humano com determinação, que fez da sua oportunidade humana uma experiência divina. Porque eu vivo aqui o mesmo desafio. Eu também tenho a filiação divina, claro, diferente de Jesus, mas eu estou mergulhado pelo meu batismo nele, você também está. Então nós temos a oportunidade de viver também esse aprimoramento humano, claro, com mais esforço, porque eu sou pecador, você também, mas nós somos auxiliados pela graça divina. O Cristo glorioso está manifestado em mim, concedendo-me diariamente coragem e força, graças, para que eu tenha condições de vencer o pecado que me habita, que me puxa, que me arrasta. E aí, o sofrimento se torna para mim uma oportunidade de aprender essa força, essa dinâmica que fez Jesus ser tão atraente no seu tempo. A vida cristã que nós praticamos precisa ser atraente aos outros, e será atraente à medida em que ela for consistente, quando ela não for da boca para fora, quando ela for um valor internalizado em nós, quando ela for de fato uma maneira de pensar, um jeito de ser que nos leva adiante, que nos faz estar no mundo e para o mundo com a mesma missão que Jesus esteve. Mas foi Ele mesmo que nos disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez. Nós também podemos expulsar a injustiça do mundo, nós também podemos proclamar a verdade e estabelecê-la como uma regra de vida. Basta a gente ter disposição de sofrer toda vez que for difícil ser assim. Não ter medo do sofrimento que nascerá desta opção cristã. Sim, para eu ser cristão, eu preciso sofrer diariamente os desafios da vida cristã. Ah, mas o fruto é muito bom, porque a gente se torna uma pessoa muito melhor a partir dessa luta. Basta você olhar para tudo aquilo que foi calvário na sua vida, e você vai descobrir
o quanto esses calvários foram importantes para a purificação da sua essência. Porque quando nós estamos na dinâmica do sofrimento, a gente não tem tempo nem disposição para o supérfluo. É como se o sofrimento nos julgasse para buscar o que de fato temos de mais precioso. É como se a gente fosse julgado para um território que resguarda o que temos de mais saboroso, de mais valioso, de mais precioso. E essa mão de Deus, que vai nos ajudando a viver a dinâmica da fé, ela vai se manifestando na nossa vida de diversas formas. Um amigo que nos fala, um conselho de mãe, uma palavra de irmão, e Deus vai nos segurando pela mão, vai nos dando condições de enfrentar a pedra do sofrimento. Eu sei que não é fácil, que se a gente pudesse, a gente pularia, né? Na vida não é assim não. Não dá para pular a fase. O que a gente precisa é viver parte por parte, ir administrando essas dificuldades e percebendo o poder curativo que elas têm em nós. Porque também isso nos faz manter a vivacidade no caminho. Quando eu identifico que aquela dificuldade que eu estou enfrentando, que eu estou passando, ela tem um poder de transformação na minha vida. Você já está percebendo que não está sendo em vão? Eu fico olhando para mim mesmo, né? Quantas fases da minha vida que foram pesadas, difíceis, que na hora que eu estava passando, eu queria quase que fugir daquilo. Insuportáveis. Eu me lembro no meu processo, né? A minha vida como seminarista me ofereceu muito mais dificuldades do que a minha vida de padre. Eu enfrentei momentos muito difíceis durante o meu processo de estudo para tornar-me padre. E eu fico vendo como foram importantes esses momentos na construção da minha identidade sacerdotal. Até mesmo antes de falar da minha identidade sacerdotal, como esses momentos foram importantes na construção da minha estrutura humana. É claro que é muito melhor a gente crescer mesmo sem esses Getsêmanes tão cruéis. Mas o fato é que quando o sofrimento bate à nossa porta, o que a gente mais precisa fazer é olhar esse sofrimento de perto. Não desviar os olhos dele. E prestar atenção no que ele pretende nos dizer. Para que ele não seja em vão. Para que as nossas lutas não sejam em vão. Permitir que a dor se torne também uma oportunidade especial. Sentir que essa mão de Deus nos conduz assim e que não será diferente do que foi para Jesus. Por mais que a gente tenha gente ali do lado, em última instância o sofrimento é absorvido ali na solidão. Por mais que eu queira dividir, chego num limite que não dá mais para dividir. Por mais que o outro esteja do meu lado, é meu. E eu preciso dar conta de tudo isso. É uma questão de maturidade, minha gente. É uma questão de amadurecimento mesmo. Eu ter condições de olhar para aquilo que é penoso na minha vida e colocar isso a favor do meu crescimento, do meu amadurecimento pessoal. Volto a dizer, a gente não precisa correr atrás do sofrimento. Ele virá. Ele é natural na nossa vida. A gente sofre justamente porque a gente é criatura, a gente é limitado. O simples fato de você amar é sofrer, não é outra coisa. Quando você ama, quando você escolhe amar, quando você escolhe ter um filho, até quando você escolhe ter um cachorrinho dentro de casa, você escolhe amar aquela criatura, você iniciou um processo de sofrimento. Porque o sofrimento, o amor, ele gera insegurança. Medo de perder. Você vive mais feliz quando ama, mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom, ele nos motiva, ele nos instiga, ele nos faz mais vivos, ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar, mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana.
Jesus sofreu neste momento justamente porque a encarnação dele não foi só aparente, ele encarnou de verdade, foi homem de verdade. A gente fala isso na cristologia. Sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo da morte, sentiu a solidão de mesmo ter amigos ali por perto, eles estarem dormindo e indiferentes àquilo que se passava com ele. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades, mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades. São as minhas possibilidades que vão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer ou não. O quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento, você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo, para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta, da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença. O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir essa ladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. Permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Ah, vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo perde a oportunidade de crescer como pessoa. Se você assistiu até aqui, digite amém. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever. Que Deus abençoe a sua vida.